Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos vós mais uma vez. Boker Tov, que o Eterno traga bênçãos nesse dia. Beshem Yeshua HaMashiach. Este é o podcast diário do canal Fábio Pires. Agradecemos a todos aqueles que estão, na verdade, trabalhando junto conosco, todos aqueles que estão Perdão, irmãos, mais uma vez, que o Eterno vos abençoe, então, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós estamos hoje com um tema muito importante da nossa mensagem, mensagem 89 do podcast canal Fábio Pires, de 1º de janeiro de 2020, com o tema Tehillim 117, no qual somos chamados a louvar ao Criador. Salmo 117. Bem, hoje dia 17 de Tevet, de 5.781, ou 1º de janeiro de 2020. Encontre-nos nas redes sociais. Nós estamos no Instagram em @fabio73book, estamos em @ceetderzahav, @relacionamentos da Torá, e na nossa página que foi remodelada, Lições de Vida, @lições de vida CEETDZ. Instagram, você pode nos encontrar lá na Livraria Kedushá, em @livraria Kedushá. Você pode também nos encontrar no Twitter, em @fabio73b, com mensagens diárias de reflexão. Se você também quiser nos enviar mensagens para esclarecimentos ou perguntas, se você quiser colaborar com esta obra financeiramente ou espiritualmente, estamos precisando em ambos os níveis, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Nós também agora estamos convidando a todos aqueles que quiserem participar dos nossos grupos de WhatsApp. Você pode nos escrever um e-mail para fabio73b@gmail.com. E que o Eterno possa abençoá-los. Nós estamos começando um pouco mais tarde hoje, irmãos, também, porque nós tivemos intensas atividades ministeriais ontem, e como todo ser humano nós precisamos descansar um pouquinho. Mas fiquem tranquilos, a partir começamos um pouco mais tarde ontem, estamos começando um pouco mais tarde hoje. Agora, na semana que vem, vocês fiquem atentos, nós vamos começar um novo ciclo de estudos, onde nós vamos tratar de assuntos que são aí imprescindíveis para a fé. Primeiro assunto que vai ser o nome de Yeshua. Nós trouxemos o Moré Tiago Matos, do @plataforma Pardes, há 1 mês e meio atrás. Fizemos a introdução de 2 lives especiais com ele, mas semana que vem, no nosso podcast, vamos trazer um assunto muitíssimo importante, baseado na obra Judaísmo Nazareno, um caminho de Yeshua, de seus Talmedim, de Tzadok Ben Derech, que é, sim, uma obra extremamente competente, e a defendemos, uma obra de conceito histórico e espiritual, e nós vamos falar sobre o nome Yeshua, com relação à comparação com todos os outros nomes que são falados pelas pessoas a respeito do nome de Mashiach. Vamos trazer também mais sobre os essênios. Isto também pesa bastante nos nossos trabalhos, a vida dos essênios, a condição na qual eles viviam,
nós vamos falar um pouquinho também do que se comenta muito de Kabbalah. Vamos falar um pouquinho sobre isso, para os irmãos terem uma ideia do que vem a ser esse assunto. E outros temas históricos, como os concílios. E vamos fazer um trabalho especial, aí eu vou buscar alguns parceiros, vamos falar sobre o cristianismo, o surgimento do cristianismo, vamos falar dos concílios novamente, vamos falar também da reforma protestante, nós vamos tratar aí de muitos temas fundamentais para a fé. Agradecendo aos irmãos que estão participando conosco nesse podcast do dia 17 de TV, de 1º de janeiro. Obrigado, irmãos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, aqueles que acompanham o nosso trabalho. E Baruch Hashem, bendito seja o Eterno pela vida de vocês. Que bom que o Eterno hoje nos acordou, que o Eterno permitiu que abríssemos os nossos olhos, bendito seja Ele. Que bom que o Eterno tem nos abençoado. E eu desejo que hoje seja um dia ainda muito mais abençoado, também devido ser a preparação de Shabat. Hoje não é feriado, pelo menos para mim, que não faço parte de celebrações católico-protestantes, né? Respeitando todos os nossos irmãos evangélicos, os irmãos protestantes, respeitando aos católicos que celebram, mas há o povo do Eterno e muitas pessoas estão acordando nesses dois meios, ao povo do Eterno também nas outras religiões, e muitos vão acordar para serem abençoados, para descobrirem a verdade. É isso que eu quero dizer, e não vamos nunca abrir mão disso. Existe uma verdade absoluta? Claro que sim. Essa verdade absoluta é a Sagrada Torá, que foi dada pelo Eterno para Moshe Rabbeinu. Se as pessoas não entendem isso, infelizmente nós não podemos absolutamente fazer nada a não ser pedir ao Eterno que abra o entendimento e abra o coração dessas pessoas. Obrigado, irmãos, pelas palavras de motivação, inclusive aparecem aqui, né? Aos irmãos que têm nos brindado com bênçãos, tá? Toda vez que vocês aparecem aqui são bênçãos para nós. E eu acredito que o Eterno tem movido a muitos de vocês, irmãos cristãos, irmãos membros da Teshuvá, irmãos judeus messiânicos, talvez alguns judeus que também assistam ou ouçam este programa, mas não se manifestam aqui. O Eterno está movendo pessoas dentro das comunidades judaicas para absorverem a mensagem de Mashiach e o terem como o Messias, sem alterar a judaicidade dessas pessoas. Isso é muito importante. Então, eu já sabia disso, isso é um processo que já está acontecendo há pouco mais de 30 anos no nosso país, e tenho certeza que ainda mais pessoas estão sendo tocadas por Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, e espero que este programa, por exemplo, possa ser um canal, inclusive, para viabilizar, para trazer a mensagem de Yeshua como o maior representante do judaísmo, o maior rabino de todos os tempos, aquele cujo nome jamais será apagado, e que tem, de maneira sobrenatural, aparecido para muitas pessoas, inclusive para os judeus. E muitos têm tido, e têm se tocado, e têm sido abençoados pelo Eterno, através da Ruach HaKodesh, com o testemunho de Yeshua. Então creiam que grandes coisas o Eterno está fazendo, o Eterno está trazendo o discernimento para o seu povo. Os judeus estão aprendendo que aquele Jesus feito pela Igreja Católica, que veio para, inclusive, para matá-los, e que em nome desse Jesus, né, muitos judeus foram mortos nas inquisições. Eles estão compreendendo que esta versão da Igreja Católica é uma versão impositora e que trouxe
tanta negatividade para o mundo judaico em tantos e tantos séculos de perseguição. E nós sabemos disso, eu estou ciente disso, historicamente estou ciente disso, espiritualmente estou ciente do grande dano e do grande mal que a Igreja Católica fez para os judeus. E eu penso que em nenhum momento deveria haver qualquer tipo de negociação com a representação do catolicismo entre os judeus e a representação do catolicismo, porque o catolicismo em si não representa a vontade do Eterno neste mundo. E aquela chamada igreja que está lá não faz parte da vontade do Eterno e ela será em breve destruída. Bom, vamos lá então, queridos. Nós temos muita coisa para falar. Estou aqui fazendo uso do meu livre pensamento que me é garantido na Constituição, artigo 5º, até o momento que houver esta Constituição, está nos garantido o livre pensamento em si. E aqui nós não estamos com o objetivo de trazer nenhum tipo de problemas ou desentendimentos. Eu me baseio na Constituição e me baseio também na palavra do Eterno, que está marcado no seu livro, no livro de Apocalipse, sabendo aquilo que o Eterno tem nos mostrado, e que os seus juízos e a sua ira já estão acontecendo nesse mundo. Qual o nosso tema de hoje? Um tema simples, Terrilim 117, no qual somos todos chamados a louvar ao Criador. Então, se você quiser acompanhar esse tema, se você quiser acompanhar mais um estudo, fora os outros estudos que nós fizemos, então tente se concentrar, tente não fazer nada nesse momento, tente só escutar o que nós vamos colocar, tenham uma Bíblia, irmãos, ao lado, ou um aplicativo. Se você estiver no computador, abra a sua aba logo acima, né? E trate de, pelo menos, nos ouvir, mas acompanhando com o material bíblico, sempre assim, porque isso aqui é um shiur, né? Na verdade é uma aula, não deixa de ser, ainda que você possa de repente estar fazendo algo e precisa, a gente sabe disso, né? Mas preste bastante atenção enquanto você então está trabalhando em algo, seja no teu trabalho secular, seja na sua casa, etc, etc. Terrilim 117. Louvai a Adonai, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia, a sua hesed para conosco. A fidelidade de Adonai subsiste para sempre. Aleluia. Essa é a nossa mensagem. Então nós vamos discorrer agora, falar um pouquinho sobre isso. Interessante que Davi Hamelech, o chamado rei Davi, escreve um salmo, talvez um dos mais curtos dentro de Terrilim, onde está marcado para que todos nós louvemos ao Eterno. Por que eu digo todos nós? Porque ele diz, louvai-o todos os povos. E ele diz, louvai ao Senhor, vós todos os gentios. O mundo judaico considera goi, gentio, todo aquele que não for judeu, que não tiver uma tradição judaica, que não vier de mãe judaica, porque eles mudaram, né? Antes era o patriarca, agora aí eles passaram para o matriarcado, né? E isso é muito questionável, entretanto. E o que eu quero dizer é, todo aquele que tem uma mãe judia, este é judeu. Onde eles dizem que você, tendo uma consanguinidade, uma ascendência judaica, você pode ser reconhecido como um judeu, mas aí você vai ter que fazer um processo chamado aliá no Brasil ou fora do Brasil, mesmo principalmente se você quiser ir para Israel, você vai fazendo esta aliá, recusar totalmente as religiões estranhas das quais você participava, ok, justificável, e principalmente recusar
o que eles chamam de JC, né? Esse é o nome pejorativo que eles dão para Mashiach, JC. Sabemos que significa Jesus Cristo. Bem, e em sendo assim, aí perante também um pagamento que você faz, você pode morar em Israel, faz a sua aliá, faz a sua união à religião judaica e todos os processos que condizem com o sistema judaico de conversão. Tudo isso que eu falei agora é tudo isso que eu não fiz e não vou fazer, porque isso não, para mim, não interessa em minha vida, não interessa estar atrelado a este tipo de sistema. E eu acho que esse tipo de sistema, inclusive, ele é até justificado, não é? Mas ele não é necessário para a nossa emuná. Quando eu digo que ele não é necessário para a nossa emuná, significa que não há necessidade de passar por um padrão institucional para ser reconhecido como um filho de Israel, um Nei Israel. Isso é muito importante. Tendo ou não dentro da sua família uma ascendência judaica, eu tenho na minha, mas oficialmente eu não tenho documentação para isso, mas eu já sei que eu tenho porque eu fiz as minhas pesquisas e encontrei lá alguns bons anos atrás, né? E obviamente que eu costumo defender que quando você sente o chamado para cumprir a Torá, quando você sente um chamado para se retirar do sistema católico protestante, como eu tenho chamado já há alguns bons anos também, para fazer o seu retorno, né, à doutrina de Avraham, Isaac e Yaakov, seja de uma maneira mais ampla, israelita, ou seja de uma maneira mais judaica, como eu faço, né, e tenho todo o direito de fazer isso, reconhecendo inclusive o legado do povo de Israel, reconhecendo o legado dos escritos de muitos sábios, talvez nem todos, reconhecendo o legado espiritual da nação de Israel, reconhecendo que os judeus têm um grande e um vasto valor dentro da consciência deste mundo, dentro do crescimento material, social. Os valores judaicos são muito importantes, nós todos sabemos disso. E tendo também dessa forma me apegado em temas, em rituais, inclusive dos quais eu cumpro e não tenho problema nenhum para falar isso para os irmãos, dos quais eu acho que são necessários, mas respeitando aqueles que não têm este entendimento, que não concordam da maneira de assim fazê-lo. Por quê? Porque dentro da consciência de Israel, né, vou usar esse termo agora, dentro da consciência de Israel, existem pessoas que fazem, que cumprem temas de maneiras diferentes. Há pessoas que acendem vela para o Shabat. E isso era uma prática das matriarcas. Vou eu agora dizer que as pessoas que não acendem estão erradas? Ao mesmo tempo que eu acho que as pessoas que criticam o acendimento de velas por preconceito, e há irmãos dentro da Teshuvá que fazem isso, estão equivocados, estão enganados. E Yeshua mencionou sobre a luz de vela. E Yeshua mencionou sobre a luz, em ele ser a luz do mundo, e nos chamou também de luz do mundo. Nós fomos, inclusive, irmãos, vamos deixar algo claro aqui, embasados numa negatividade sobre acender velas, porque o catolicismo faz isso. O catolicismo acende velas para mortos, acende vela para santos, não é? Para os santos católicos, que chamam de católicos, que eram homens, inclusive, na sua maior parte judeus, e que são venerados, reverenciados e adorados dentro do catolicismo. Ou homens que serviam, inclusive, ao Eterno, prestem muita atenção ao que eu estou comentando, por favor, que tinham testemunho de Yeshua, eram romanos, eram homens da Europa em si, eram homens alguns da Ásia, do Médio, do Ponto, e que foram venerados, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou citar um exemplo de Cosme e Damião, ok, irmãos? Eu sei que é um pouquinho complicado falar sobre isso, mas eram médicos que tinham uma atuação fervorosa e uma fé
uma fé fora do normal com relação ao Eterno e o testemunho de Yeshua HaMashiach, e são venerados e adorados pela Igreja Católica. Então esses erros, essa idolatria que a Igreja Católica tão bem sabe fazer, e a prática do acendimento de velas parte da prática do povo de Israel. Esse é o ponto. Tá? Eu não vou falar do conceito espiritual do acendimento de velas. Outra coisa, por exemplo, quando nós temos o cumprimento do Shabat. Então, às 6 horas da tarde, as pessoas já param, já tem tudo já parado, já limparam as suas casas, já prepararam a sua comida para iniciar o Shabat. O catolicismo resgatou isso com a famosa oração das 6 horas da tarde, que acontece todos os dias e muito mais intensa na sexta-feira. E inclusive no Nordeste, na região Centro-Oeste, de Minas Gerais para cima, por exemplo, né, muitas pessoas que moram nas cidades do interior que fazem as suas rezas católicas, rezam seu rosário, por exemplo, às 6 horas da sexta-feira, né, e não fazem serviço nenhum da sexta-noite até o sábado à noite. Que interessante isso, irmãos. Esses são chamados cripto-judeus, que são muito presentes no Brasil. Esses são chamados sefaradim, ou os marranos, os antigos descendentes lá com os costumes judaicos de seus parentes 3, 4 séculos atrás, que deixaram esse legado tradicional. Então isso existe muito em Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Pará. Então, o que nós queremos colocar aqui, irmãos, é o seguinte, de que estes costumes fazem parte dessa grande consciência de Israel que nós temos hoje. Há irmãos que, por exemplo, fazem as suas rezas pelo livro do Sidur, como eu faço, as orações pelo livro de orações do Sidur. Olha que interessante, o catolicismo também tinha o seu livro de orações dentro das suas igrejas, das suas missas que eram realizadas aos domingos e não aos sábados. Por quê? Porque esse é um costume judaico também. Muitíssimo interessante. Então, o que eu quero dizer é que muito do ritual, por exemplo, católico, foi resgatado do judaísmo. E isso ficou dentro do agora eu digo a palavra, isso ficou dentro do inconsciente do povo brasileiro. Mas não é só aqui, irmãos. Na Argentina há essas influências, influências na Colômbia, influências na Bolívia, conversando com um querido irmão boliviano que mora aqui no Brasil, um casal, pessoas maravilhosas que o Eterno nos colocou nas nossas vidas, também dizendo que lá na cidade dele, Santa Cruz de la Sierra, lá muitas pessoas com costumes judaicos, mas sem codificar, sem saber, sem entender de onde vieram esses costumes. O que eu acho interessante também é que, e eu respeito, muitos irmãos que são mais literais e dizem e cumprem aquilo que essencialmente está na Torá e defendem o que está na Torá. Apenas o que está na Torá é que nós faremos. Eles têm todo o direito de assim fazê-lo, mas não podem desprezar as tradições. E aquilo que eu coloquei aqui também, dentro dos nossos programas, irmãos, Yeshua cumpriu 2 aspectos tradicionais. Por exemplo, o milagre do cego de Jericó. Transformou o seu próprio cuspe com a terra num lodo e jogou isso para com o cego, curando o cego. E isso é um tema que está marcado no Talmud. Yeshua participou da cerimônia da libação das águas, e isso não está marcado. Inclusive, na Torá, foi quando ele diz também: todo aquele que tivesse sede que pudesse vir a ele. Dele brotariam rios de água viva. Isso dentro do ritual da libação das águas ao final de uma determinada celebração, de uma determinada festa que ocorria em Jerusalém. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: nós não estamos aqui, e as minhas mensagens não estão aqui, por exemplo, para não serem questionadas. Os irmãos podem questionar, trazer as escrituras, mandar e-mail para nós, terem dúvidas, e nós vamos conversar. O grande ponto é que existem práticas que são adotadas por algumas pessoas e práticas que não são adotadas por outras.
Querem mais uma? Netilat Yadayim, a lavagem das mãos. É importante isso? Claro que sim. Todos que estão aqui lavam as mãos pelo menos antes de comer. Eu lavo minhas mãos várias vezes ao dia, mas principalmente antes de fazer uma refeição. Da onde veio isso? Isso veio da cerimônia de lavagem do corpo e lavagem das mãos também dos sacerdotes. Mas há irmãos que acham que isso é desnecessário. E que acham também que é desnecessário se fazer uma oração antes da lavagem das mãos, antes de se comer, antes de se alimentar no almoço, né? Antes de fazer o seu jantar, antes do café da manhã. E o certo é você orar, fazer a sua oração, a sua brahá, a sua bênção, porque Yeshua fez a bênção. Antes de morrer, ele fez a bênção quando ele se reuniu com os apóstolos, com os seus talmidim. Se faz antes e após as refeições. Nós no cristianismo aprendemos a orar antes das refeições. Mas os nossos pais dizem que o certo, a doutrina dos nossos pais, diz que o certo é fazer a oração após a refeição. Só que hoje o judaísmo atual faz uma brahá antes e depois. Pronto. Então, a consciência que nós devemos ter, eu estou falando aqui para pessoas que podem ouvir também o nosso podcast, de queridos irmãos meus, que eu tenho amizade, eu amo, os amo de coração, que precisam aprender o seguinte ponto: a respeitar uma prática, que se não for a sua prática, você tem a liberdade de não fazer. Mas que você não veja isso como algo negativo e nem, inclusive, demonize esta prática. O que nós mais temos é pela falta de consciência, pela falta de ensino, pela falta de maturação até espiritual, daquilo que não se entende, de ser demonizado. Na época de Yeshua existia também a mesma coisa, a mesma tendência. Pessoas que tinham certas práticas. Então os essênios tinham certas práticas. Por exemplo, nós estudamos sobre os essênios. Os essênios tinham prática de tomar banho todos os dias, às vezes 2, 3 banhos de purificação. Ora, que interessante, não, irmãos? Mas o restante dos judeus que moravam lá em Jerusalém não tinham essa prática. Faziam os seus banhos de purificação 1, 2 vezes por semana. Aí dependia também da pessoa. Mas, em contrapartida, sempre lavavam as mãos antes das refeições. Foi aquilo que os fariseus cobraram de Yeshua, cobraram ele nesse sentido, porque os talmidim dele não lavavam as mãos. Porque Yeshua não via que isso fosse o que? Algo necessário. Mas tanto Yeshua não via isso como algo necessário, que se alguns dos talmidim fizesse, Yeshua também não ia achar ruim. Ele não ia chegar a chamar a atenção do seu discípulo e dizer: escuta, você não precisa fazer isso, isso não é necessário. Yeshua respeitava em si as visões, e esse era o ponto. Se vocês falarem para mim, poxa, irmão, Yeshua usava um kippah, que também é um aspecto de tradição para o povo de Israel. Eu já vejo irmãos hoje fazendo os vídeos usando o kippah, Baruch Hashem. Irmãos, pode ser um kippah, pode ser um turbante, pode ser um boné. Eu vejo irmãos fazendo vídeos com um boné também. O importante é que você tenha a tua cabeça coberta, porque os nossos patriarcas tinham a cabeça coberta. Onde está marcado isso na Torá? Não há um mandamento específico sobre isso na Torá. Mas isso é uma tradição, a chamada boa tradição, e de reverência perante ao Eterno também. E por favor, não vem com essa história sobre Babel, sobre Babilônia, porque já muito antes da escravidão do povo judeu, em Babel, os nossos pais e os profetas já tinham a cabeça coberta. Então esse argumento não serve, irmãos. Esse é o grande ponto. Agora, o kippah em si, essa proteção para a cabeça, ela foi se desenvolvendo até chegar no kippah. Mas, por exemplo, eu uso kippah todos os dias. Se eu quiser usar um turbante todos os dias, eu posso usar também. Maimônides, Moshe ben Maimon, usava um turbante. Entendem as práticas diferentes que precisam ser consideradas e precisam ser respeitadas. Então, essa grande consciência de Israel, ela funciona assim.
Então, eu não posso dogmatizar isso. Eu não posso também criticar o meu irmão porque ele não tem a mesma prática que eu. Mas os nossos irmãos também dentro da Teshuvá precisam adquirir uma consciência de que eles não podem criticar pessoas que não têm a mesma prática que eles. Por exemplo, eu não vejo um determinado segmento do judaísmo que parece muito com se parece muito com o Islã, inclusive com práticas de orações, de se orar, por exemplo, com a cabeça no pó, né, que eu acho fabuloso isso, mas eles não veem, não se atentam ao mundo espiritual, por exemplo, se comportando muito como os seduquim, como os saduceus. Eu não vejo isso com bons olhos, mas eu os respeito, porque eles são, na verdade, uma sequência, né, perdão, uma vertente do chamado judaísmo, a doutrina dos nossos pais. Eles têm práticas diferentes, são em minoria lá em Israel. Eu não vou falar o nome dessas pessoas, os irmãos podem procurar depois, para que aqueles que podem estar nos ouvindo não se ofendam. Tá? Então, assim, irmãos, não há esse ponto de você batalhar, de você guerrear com as pessoas que pensam de uma maneira diferente. E há muitas pessoas que levantam bandeiras nas redes sociais, que levantam bandeiras e de que dizem a nossa tradição ou a nossa vertente é a verdade absoluta. Eu sou um judeu messiânico que crê no formato da Terra, na cosmologia hebraica. A Terra é plana, e isso nós temos várias e várias provas dentro do campo científico e dentro do campo escritural, e me convenci isso através do campo escritural. Eu não vou fazer acepção, irmãos, me perdoem, com pessoas que não creem assim. Se surgir o assunto, vamos conversar. Se a pessoa não aceitar, não há problema. Agora, eu vou defender este tema até as últimas consequências, porque é aquilo que eu creio, é aquilo que o Eterno, inclusive, já mostrou para mim. E Baruch Hashem, muitas pessoas têm abrido seus olhos sobre isso. Trouxemos o irmão Isaías Navi numa live especial. Ele vai voltar, uma pessoa maravilhosa, inclusive também, se ele estiver nos ouvindo, se a irmã Silvana, a esposa, também estiver nos ouvindo, honrar o trabalho alheio. Vamos falar mais sobre esse tema, porque esse tema abre os nossos olhos espirituais, inclusive para as mentiras desse sistema que nós vivemos. Agora, eu estou citando só esse ponto. Eu não posso fazer uma acepção de alguém que não crê, que tem a mesma fé, basicamente a mesma fé que eu, não é? No sentido da pessoa ser diferenciada porque ela não quer da mesma forma que eu. Da mesma forma que eu vou citar um tema aqui agora, e terminando e voltando para Terrilim 117, mas isso que eu estou falando tem muito a ver com o que nós estamos conversando, com a pessoa que crê que Mashiach é a Elohut, é a manifestação do Eterno, que Mashiach é o próprio Eterno. Eu não creio desta maneira. E tenho os meus argumentos para não crer desta maneira. Mas eu não posso fazer acepção, eu não posso fazer diferenciação com alguém que crê diferente de mim. E não gostaria que a pessoa também fizesse essa acepção, essa diferença. Entende, irmãos, o ponto que nós queremos chegar? Mas não é isso que as pessoas têm feito. Não é isso que as pessoas têm agido, dessa forma que elas têm agido. Né? Então, o que nós queremos colocar, irmãos, é o seguinte, né? De que o Eterno ele tem trabalhado nas nossas vidas, e ainda que haja certas diferenças, né, nós podemos conviver bem com as diferenças. O ponto que nós queremos chegar é: a Torá foi aquilo que o Eterno nos concedeu. Ela precisa ser cumprida. O Eterno é um e não três. Yeshua é Mashiach. Yeshua voltará para governar este mundo. A Tevilá deve ser feita em nome de Yeshua e não em nome de uma trindade. E o que nós queremos colocar para os irmãos é de que tudo aquilo que vier como certas diferenças
que isso, na verdade, seja é, colocado por nós, manifestado individualmente, mas que não haja problemas entre nós. Então, irmãos, o que nós colocamos, eu vou só aqui, coisa que eu não faço, só colocar um ponto, porque tem a ver com o que eu falei sobre a cabeça coberta. Sim, as irmãs, as mulheres precisam ter a cabeça coberta para fazerem as suas rezas, as suas orações. Isso é muito importante. Tá? Isso é um preceito também da Torá, isso é algo colocado muitíssimo importante na Torá. Então as mulheres são obrigadas, na verdade, a... Só um momentinho, irmãos. Ok, as mulheres são obrigadas a ficarem o dia inteiro em suas casas com a cabeça coberta? Não necessariamente. Agora, elas precisam ter a cabeça coberta com um lenço, com um véu, ou um chamado um bobô, por exemplo, para fazerem as suas orações? Sim, precisam. Isto é fundamental para as mulheres. Ok? Então, esse comentário foi feito por uma irmã que está participando do nosso podcast. E porque eu falei sobre o homem cobrir a cabeça, também vi como necessário fazer essa resposta, tá, meus queridos? E vamos lá então. Mensagem número 89 do podcast Canal Fábio Pires. Já lemos, Terlim. Vamos fazer então o comentário? Aonde eu vou pegar esse comentário? Eu vou pegar esse comentário na Bíblia de Estudos de Genebra. Que Bíblia abençoada é essa! Que Bíblia maravilhosa que os nossos irmãos cristãos, principalmente os reformistas que não cumprem Shabat, que acham que isso é coisa da velha aliança, deveriam ler a própria Bíblia que eles fazem, que está marcado lá em Êxodo capítulo 20, e passarem a cumprir o Shabat. E pedimos ao Eterno que a Ruach HaKodesh abra os olhos desses queridos irmãos. Terrilim 117 é o menor salmo dentro do Saltério. E, na verdade, o menor capítulo da Bíblia. No entanto, dentro da sua breve alçada, ele expressa um exuberante convite ao louvor de todas ou a todas as nações. Shaul HaShaliach enfatizou as maravilhosas implicações desse salmo ao citá-lo em seu argumento de que os gentios compartilham das promessas da aliança. Romanos 15, versos 7 a 13. Romanos 15, versos 7 a 13. Antes de lermos, então, a Brit Hadashah, nós vamos fazer uma brachá, uma bênção da leitura da Brit Hadashah. Eu sempre gosto de colocar para os irmãos que ela está na página 65 da Bíblia Judaica Completa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan לנו את ישוע בנך כמשיחנו גואלנו מושיענו כפורתנו ואדוננו ואת ספרי ברית החדשה לימינו לכל המין. ברוך אתה אדוני נותן ישוע בישוע המשיח. Para aqueles que não conhecem então em português, bendito sejas Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, seu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança, ou da aliança renovada, como prefiro chamá-la, ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas Adonai, Baruch Shemo, que concede salvação em Yeshua, o Mashiach. Amém. Vamos lá então? Romanos 15, versos 7 a 13. Romanos 15, versos 7 a 13. Você tem a sua Bíblia, abra no seu Novo Testamento, por favor, na sua Brit Hadashah. Eu só peço desculpa por causa do barulho, porque vocês sabem que a data hoje é uma data de festa para o mundo católico, principalmente. Só um momentinho, irmãos. Voltamos. Obrigado pela paciência. Então, vamos lá, irmãos.
verso 7 de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 15. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Yeshua nos recebeu, para a glória da Adonai. Digo, pois, que Yeshua HaMashiach foi ministro da circuncisão por causa da verdade do Eterno, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Quais pais? Aos nossos pais. Abraham, Isaac e Jacob, que eu sempre menciono. E para que os gentios, isto é, os não israelitas, e eu falando daquela época, glorifiquem o Eterno pela sua misericórdia, porque o Eterno deu misericórdia também aos não israelitas, aos não judeus. O termo judeu já existia naquela época. Como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Eterno todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Yeshayahu. Irmãos, ele está mencionando temas das escrituras do Tanar. Os nossos irmãos judeus não conseguem enxergar isso. Sabem por quê? Eu vou dizer agora para vocês. Porque eles são treinados, inclusive, pelos rabinos a não enxergarem outros livros, outros temas que não seja a Torá. Só que dentro da própria Torá, inclusive, há temas que falam sobre a redenção dos gentios. Irmãos, eu vou dar um conselho para os queridos irmãos. Não façam críticas aos judeus. Eles são assim, porque lhes foi colocado assim. Esse é o ponto, irmãos. E eles vão reconhecer Yeshua. Isso será uma questão de tempo. Não se deixem levar por pessoas que, inclusive nas redes sociais, e eu falo, e vou falar, e vou continuar falando, eu não me importo se a pessoa ou as pessoas acharem ruim isso, é a minha liberdade, daqueles que criticam os judeus, denigrem a imagem dos judeus. Como se todos os judeus fizessem parte de sociedades secretas, como se todos os judeus fossem globalistas, como se todos os judeus apoiassem Rothschild, Rockefeller. Por favor, irmãos, tenha a minha santa paciência. Isso é ladainha. Então os judeus vão entrar nessa consciência. É essa consciência de Israel total. Porque quem participa dessa consciência macro de Israel tem o testemunho do Messias. E eles vão ter o testemunho do Messias, irmãos. Só que aqui em Romanos fala sobre quem? Os gentios. E Shaul fazia o contrário. Ele criticava, ele chamava a atenção dos judeus pelos judeus criticarem os gentios. Outra vez, verso 12, diz Yeshayahu, Isaías, uma raiz em Jessé haverá, Ishai, no hebraico. E naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o eterno de esperança, o Elohim de esperança vos encha de todo gozo, paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude da Rua HaKodesh. Bendito seja o Eterno por isso. Então, irmãos, aliás, nós já somos um só povo, com eles. E eu vou colocar aqui, a partir do momento que você aceita Yeshua, é porque o cristianismo não fala isso. O cristianismo abandonou a Torá, o cristianismo abandonou o Shabat, o cristianismo abandonou as leis dietéticas, o cristianismo acha ruim quando o homem tem barba longa, que é mandamento para o homem, acha ruim quando o homem cobre a cabeça, porque o cristianismo se desviou. Porque a partir do momento que você aceitou lá Jesus no cristianismo, você já passa automaticamente a fazer parte desse povo. Você só não recebe as informações que você deveria receber. Entenderam? Mas conscientemente, nós recebemos, inconscientemente, nós recebemos essas informações. Elas só não foram reveladas para nós ainda. E hoje elas estão sendo reveladas. Qual o trabalho que eu estou fazendo aqui? Revelar isso para vocês, como outros queridos irmãos de outros canais também fazem esse mesmo trabalho. Baruch Hashem, louvado seja o Eterno, aleluia. Não é isso? Mas vai chegar, como o irmão colocou aqui, mas vai chegar um momento que será uma só casa, mas já é.
Nós já estamos vivendo, entendam, inconscientemente nós já estamos vivendo esse momento. Mas quando o Mashiach voltar, será uma só casa. Bendito seja o Eterno. E tenham a esperança nisso. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Mas irmãos, atentem-se. Você tem a consciência de cumprir a vontade do Eterno expressa na Torá? Comece a cumprir agora. Não espera para quando Yeshua voltar. Porque tem irmãos que falam assim, não, eu vou começar a cumprir Shabat quando Yeshua voltar, porque o Shabat não é o certo. Não façam isso. Guardem agora. Se um irmão ensina que se guarda a parte clara, se o outro que se ensina que, não, que o sábado não é o dia correto, se o outro... Irmãos, guardem o Shabat. Eu guardo o Shabat no sábado. Saturday, no Saturno, não importa. Mas eu estou trabalhando 6 dias e estou guardando o 7º. Em nenhum momento das Escrituras, Yeshua disse que não era para se guardar o Shabat. E eu sei até que há irmãos que não guardam o Shabat, e são irmãos fiéis ao Eterno, não guardam por circunstâncias. Eu respeito essas pessoas. Eu já coloquei aqui, o dia que o Eterno falar para que eu não guarde o Shabat, eu não guardo. Até agora o Eterno não falou para mim que não era para guardar o Shabat. Ora, se não foi assim, então eu vou continuar guardando o Shabat. É mandamento, irmãos. E nós estamos neste calendário, ok? Vamos guardar neste calendário. Ah, mas os calendários se perderam. Não importa que os calendários se perderam. Cumpra o mandamento. Não ache justificativa para não cumprir o mandamento. Porque se for assim, as pessoas vão começar agora a comer carne de porco, dizendo o seguinte: não, mas o porco é um animal limpo, porque ele é criado em fazendas limpas, ele não come a lavagem dele. Não se acha agora mais, não se acha mais agora os vermes que se achava naquela época, sabe? Então eu posso comer porco. Quem disse que você pode comer o porco? Ele continua sendo impuro e sempre será. Sabe por quê? Porque o porco não foi feito para ser comido, irmãos. Ora. Não façam isso, irmãos. Sejam íntegros, em primeiro lugar, com Hakadosh Baruch Hu, com o Eterno. E depois sejam íntegros e idôneos convosco mesmos. Agora, aquele que a pessoa que não aceitar, Baruch Hashem, tem toda a liberdade. Aliás, nós temos liberdade para tanta coisa, não é verdade? Ora, há judeus que saem para comer em restaurantes, sabiam disso? Compram comida, comem em restaurante com suas famílias. E falam assim, não, mas não estou trabalhando. Há judeus ortodoxos que não apertam nem um botão de um elevador se eles moram num prédio. Isso acontece em Israel, já há um sistema automático, eles não ligam nem a luz. Então existe o mais zeloso e existe o mais liberal, que é exatamente aquilo que eu estou falando desde o começo do nosso discurso. Mas a partir do momento, e eu quero fazer uma leitura muitíssimo importante para vós, que está marcado em Gálatas 3:28, que fala sobre o enxerto, como fizeram um oportuno comentário. E o Talmid Shaul HaShaliach, chamado Apóstolo Paulo, já falava sobre isso. Gálatas 3:28, você pode abrir a tua Brit Hadashah, pois todos quantos em Yeshua fostes batizados ou receberam a Tevilá, de Yeshua vos revestistes. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Yeshua HaMashiach. E se sois de Yeshua HaMashiach, então, prestem atenção, sois descendência de Avraham e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Ora, que coisa maravilhosa. Que grande bênção ouvir isso.
Porque o Eterno deu uma promessa para Abraham Avinu, o nosso pai Abraão, de que ele seria pai de várias e várias e várias nações, e vários povos, em várias gerações. E nós somos essas pessoas. Mas, irmão, mas eu não tenho descendência judaica na minha família. Eu vou dizer para você, não importa. Porque se você sente no teu coração para guardar a Torá, você é e está apto para fazer isso. Mas, irmão, eu não tenho tradição israelita, não tenho uma tradição judaica na minha família. Não importa, você vai aprender agora. Esforça-te para aprender. Esforça-te para cumprir os mandamentos. Esforça-te para ler as escrituras, que é o trabalho que nós temos feito aqui. Falamos sobre disciplina nessa semana. Falamos sobre o zelo, falamos sobre disciplina. Esforça-te. Você vai errar no cumprimento do Shabat. Nós sabemos disso. Mas esforça-te para cumprir o Shabat. Eu estou aprimorando o meu Shabat até hoje. E pasmem, há pessoas dentro do movimento judaico-messiânico que dizem que os não-judeus não podem guardar o Shabat. Congregações que dizem, líderes de congregação e esposas de líderes de congregação que dizem que as pessoas não podem guardar o Shabat. Eu passei por isso 6 anos, agora 7 anos atrás. Se eu tivesse caído naquele conto de fadas, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Porque ninguém pode impedir ao homem, quando eu falo homem, a mulher, né, irmãos? Aos dois. Ninguém pode impedir ao homem de cumprir um mandamento do Eterno. E é essa bandeira que nós defenderemos. Não há instituição, não há rabino, não há pastor, não há padre que vai impedir você de cumprir um mandamento bendito e exaltado seja o Eterno. Baruch Hashem por isso. Então, fundamental nós trazermos esse ponto e sabendo que em todos os momentos o Eterno está conosco. Então não tenha medo. Você será punido por cumprir mandamento? Eu respondo, jamais. Jamais você será punido por cumprir um mandamento porque o seu antigo pastor disse que você é um louco. Jamais você será punido pelo Eterno porque você reconheceu a Yeshua HaMashiach, o seu Messias, e o seu rabino disse que isso é loucura, que você está cometendo um ato insano. Eu estou dando os dois lados, sim. Eu estou evidenciando os dois lados, o lado cristão e o lado judaico. Jamais. A perfeição será o testemunho de Mashiach com o cumprimento da Torá. Esta é a perfeição do Eterno. Só que vamos jogar os dogmas cristãos anti-Torá fora, vamos trazer Yeshua, a roupagem dele, vamos retirar os temas contra o Messias que são colocados no judaísmo, porque eles não conhecem a Yeshua. A maioria dos judeus afirma categoricamente não conhece a história de Yeshua, porque já se fez uma entrevista em Israel com vários transeuntes e até religiosos. Os religiosos deram uma resposta um pouquinho melhor. Em Israel não se sabe quem é Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, porque para eles não há diferença nenhuma. E vamos unir o cumprimento da Torá, tragam as tradições boas também, isso é importante, com a pessoa de Yeshua, o nosso Messias, mas na sua roupagem judaica, mas que foi muito bem disseminado dentro do cristianismo, porque pelo nome de Jesus se faz milagres. Ou vocês acham que ainda as pessoas que falam Jesus, nós vamos trazer isso no nosso próximo trabalho, os próximos. Ou o Eterno não faz milagres para as pessoas no nome de Jesus. E quem achar que eu estou errado, pode conversar então com evangélicos, porque há pessoas que dentro da Teshuvá que têm um preconceito terrível, demonizam o nome de Jesus como se fosse uma figura satânica. Não façam isso, irmãos. Não ajam assim. Ageis com consciência. Eu jamais vou poder dizer para minha mãe, que é cristã, para que ela não fale o nome de Jesus, eu obrigá-la a falar o nome de Yeshua. Não posso fazer isso. Ainda que eu saiba que o nome é Yeshua, estou agindo com bom senso.
Então o Eterno tem trazido, já na época de Terlim, a todos para louvar ao Eterno. O Eterno é Elohim de todos. Primeiro, a partir da nação de Israel, e depois expandindo isso para todos. O cristianismo não é portador da verdade do Eterno. A verdade do Eterno está com o povo de Israel. Romanos 3:2, aos judeus foram entregues os oráculos do conhecimento. E vou falar sobre isso, e vou falar sempre, inclusive. E tenho certeza absoluta de que algumas pessoas que ouviam isso e não se atentavam, se ouviram esse trabalho, estão agora compreendendo o que nós queremos dizer. Mensagem número 89 do podcast Canal Fábio Pires, de 1/1, hoje 17 de Tevet de 5.781, com o tema Terrilim 117, no qual somos chamados todos a louvar ao Criador. Romanos 11, verso 16, diz assim: se é santa uma parte da massa, que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Vamos lá, algumas pessoas não entendem essa parte. Isso quer dizer, se é santa uma parte da massa, que é oferecida como as primícias dos frutos, que parte da massa é essa? Os judeus. E se a raiz é santa, todos os ramos também serão. E se a raiz, o povo de Israel, se Israel é santa, os ramos também serão. E agora ele vem com o enxerto, 11:17, aquilo que não explicam direito na igreja. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado, ele está falando conosco, irmãos. E se nós que éramos desgarrados da Torá, não cumpríamos a Torá, éramos o filho pródigo, éramos chamados de oliveira brava. Se nós fomos enxertados, agora o que acontece? Nós participamos da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Não te vanglories contra esses ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Bendito seja o Eterno. Não importa, irmãos. Tendo nós sido enxertados nesta oliveira, nesta raiz, perdão, e recebendo a seiva desta raiz, nós que éramos antes, oliveira brava, ramos bravos, e o Eterno, que é o lavrador, ele enxertou você nesta oliveira. A seiva que circula agora em ti é a mesma para toda a árvore, para todo o restante da árvore. Não é isso, irmãos? Pensem um pouquinho. Portanto, se a seiva é a mesma, e a seiva é santa, toda a árvore é santa. Não há como você, sendo enxertado, como o cristianismo defende, e dizendo, a Torá não serve para mim, porque eu não sou parte disso. Jesus veio para me libertar da lei. Olha só o que a Igreja Católica fez com as nossas mentes. Muito obrigado aos queridos irmãos que estão vindo hoje. Baruch Hashem por vossas vidas, sejam muito bem-vindos. Nós recebemos a todos aqui com carinho, com amor. Aqueles que não se manifestam também, sejam bem-vindos. Deixem a sua shalom. Não tenham vergonha, irmãos. Esse trabalho é feito para todos. Eu fico muitíssimo, muitíssimo contente quando nós fazemos um trabalho e as pessoas participam e estão conosco, mesmo que ouvindo. E mesmo você, que antes não concordava e hoje você está começando a abrir a tua consciência, que você seja abençoado pelo Eterno Beshem Yeshua HaMashiach. Nosso canal não tem inimigos, irmãos. Eu não tenho inimigos. Alguém pode me considerar como inimigo, não sei. Isso não chegou para mim até agora. Baruch Hashem. E se chegar, eu vou dizer, fulano de tal não é meu inimigo. Nós não podemos ter esse tipo de ideia. Não é correto isso. Então você que está ouvindo o nosso trabalho, que tinha uma pulga atrás da orelha, aqui nós fazemos relatos e falamos sobre as coisas do Eterno, baseados nas suas sagradas escrituras.
Portanto, você que já aceitou a Jesus dentro da igreja, você não é mais gentio. É porque o cristianismo continua falando isso para você e continua fazendo a separação. O judaísmo também faz a separação. Te coloca as 7 leis de Noah. Isso está errado. O Eterno não aprova isso. Nós já falamos sobre isso. Nós citamos sobre isso. Nós fizemos trabalho sobre isso. Ouça os nossos trabalhos anteriores, os nossos podcasts. Encontre-nos nas redes sociais, no Instagram. Nós estamos deixando aqui os endereços. Você pode também ter acesso à Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá, junto lá também ao Instagram. Nós vendemos livros, tá? Essa live não é uma live para divulgar livros, não, tá? É o nosso trabalho ministerial. Nós falamos desse trabalho e caso você queira ir lá para o Instagram, deixe uma mensagem no direct. Nós também te colocamos no grupo de WhatsApp. Muitos dos nossos irmãos aqui estão no grupo de WhatsApp da Livraria Kedushá. São muito bem-vindos lá e tem aproveitado. Nós temos ótimos preços e tem ficado muito contentes, inclusive, com as obras que nós divulgamos. Nós fazemos resenhas, sugestões, direcionamos. Eu não fico vendendo livro por vender. Se uma pessoa quer ler, por exemplo, alguns temas do Talmud, mas ela está começando agora na Teshuvá, eu não recomendo que a pessoa faça isso, mas eu vendo livro, por exemplo. Se a pessoa bater o pé e quiser, o que eu posso fazer? Mas eu trago a sugestão. Nada melhor do que nós temos um local que você vai comprar a tua obra que seja direcionado e de obras sendo vendidas para o seu bem. É esse o trabalho que nós fazemos em @Livraria Kedushá no Instagram. Se você quiser nos conhecer pelo Twitter, também nossas reflexões estão lá, @Fábio73b. Você quer deixar um e-mail para esclarecimentos? Se você tem dúvidas, pintou uma dúvida aqui, que eu não posso, né, irmãos, também ficar. Aqui não é um podcast para perguntas e respostas, eu peço perdão aos irmãos. Escreva-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. E caso agora você queira participar dos nossos grupos de WhatsApp, também escreva, ou Telegram, escreva para fabio73b@gmail.com. A gente tenta fazer tudo da maneira mais correta e mais organizada possível, tá, irmãos? Eu não sou uma perfeição em organização, mas a gente tem tratado. Ontem fiquei mais de 3 horas respondendo e-mails, né, ajudando os nossos irmãos. Então, por favor, escrevam os vossos e-mails, teremos um grande prazer em ajudá-los. Se não respondermos no mesmo dia, aguardem, tenham um pouquinho de paciência que nós vamos respondê-los. Eu agradeço muito a todos que participaram desse podcast no dia de hoje. Eu acho que há muito a ser feito, há muito para se crescer. Eu vou fazer uma última divulgação aqui, inclusive muito importante, que eu já tinha divulgado ontem, que as pessoas se interessaram, né? E que pode também ajudar a todos vós. Bendito seja o Eterno, irmãos, que tem nos ajudado, que tem protegido as nossas vidas. É interessante que os trabalhos que a gente, eu agradeço aos irmãos, né? Agradeço muito. Interessante que os trabalhos que a gente faz aqui, eu vou dizer, vou ser muito sincero, irmãos, é um trabalho muito simples, muito humilde, tá? As minhas informações são humildes, são simples. Porque ainda se nós fôssemos falar tudo aquilo que nós sabemos, não que eu saiba tanto assim, não é o caso, mas a gente tem mais informações para passar. É que nós trabalhamos de uma maneira cadenciada. Eu preciso respeitar também as pessoas que estão saindo agora do sistema católico protestante e vindo para a Techuvá. Eu preciso fazer isso. Eu sei que os irmãos me compreendem, mas a gente, se vocês perceberem, a cada programa, a cada mês, nós estamos com informações mais importantes e mais sólidas para todos vós. Nós estamos organizando o Shabbat virtual agora, dentro do nosso centro de estudos Der Zahav, pelo Skype. Se você quiser participar conosco, das 10 ao meio-dia e depois das 14 às 17, já há irmãos aqui que estão entrando em contato conosco, alguns que não enviaram ainda pedido de aceitação para o meu número
aliás, para o meu nome de inscrição. Envie um e-mail, por favor, nos avisando, porque eu preciso marcar os nomes, e aí vocês podem participar conosco das 10 a meio-dia no Shabat e das 14 às 17. Se você só tem esse tempo para fazer pela manhã, participe conosco pela manhã, serviço de Shaharit, das 10 a meio-dia. Se você quer participar, ou só pode participar no serviço de Minha, no serviço da tarde, nas orações da tarde. À tarde ocorre um estudo da Torá, e aí você pode, então, das 14 às 17, você pode participar conosco. As salas de Skype comportam até 50 pessoas, segundo a informação dos nossos queridos irmãos. Participem conosco, se você estiver sem congregação. Congregar é fundamental, é mandamento, mesmo que virtualmente, porque a maioria das congregações ou sinagogas judaico-messiânicas, judaico-nazarenas não estão abrindo, né? Há esse problema ainda. Esse problema que eles criaram e quiseram colocar nas nossas costas, né? Enquanto centenas e centenas de pessoas fizeram festa ontem à noite, ninguém falou absolutamente nada, então eles vão pesar isso em cima das organizações religiosas, né? Isso é um fato, isso é uma verdade. Então, se você quiser participar conosco, mande um e-mail para fabio73b@gmail.com, você será muito bem recebido e poderá participar conosco deste culto, né, serviço, nós chamamos do judaísmo messiânico, junto conosco. Repito, Shabat das 10 a meio-dia e serviço de Minha das 14 às 17. Muito obrigado a todos os irmãos. Eu agradeço imensamente pela participação de todos que estiveram aqui conosco. Mensagem número 89 do podcast Canal Fábio Pires. E que hoje o Eterno possa falar aos vossos corações. Se você sentiu que esta mensagem foi benéfica para a sua vida, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Mais uma vez, principalmente para os novos inscritos, eu não estou aqui para fazer seguidores, estamos aqui para fazer seguidores do Messias, ok, irmãos? Então, eu nem apareço aqui nesse podcast, não vejo nem a necessidade de aparecer, não há necessidade para isso, porque o formato também é um formato de rádio. Os irmãos já me viram, inclusive, em lives, com Neemias, por exemplo, mas não há necessidade de a gente, às vezes, dar as caras. Tá? A minha cara é essa aí que vocês estão enxergando no meu, na minha imagem, no meu chamado avatar. Meus queridos, muito obrigado. Eu fico muito feliz por fazer esse tipo de trabalho e saber que há pessoas que estão se beneficiando e estão começando a crescer espiritualmente. Essa é a nossa busca. Teshuvá, arrependimento. Se você errou, se você cometeu um pecado, se você cometeu um pecado no dia de ontem, hoje pela manhã, peça perdão, faça esse arrependimento, faça o que eu faço, irmãos. Porque nós temos que pedir perdão ao Eterno. Vamos fazer uma tefilá de encerramento. Hakadosh Baruch Hu, louvado e exaltado seja o teu nome santo. Te agradecemos imensamente, Beshem Yeshua HaMashiach, que o teu nome seja louvado, que as tuas benéficas estejam sobre nós. Louvamos o teu nome santo, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem trazido a tua misericórdia sobre nós. Te agradecemos porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a tua palavra. Eu peço-te que abençoe a cada irmão, cada irmã presente aqui nesse trabalho, que eles possam ser abençoados, que eles possam ter as suas orações escutadas, que o Senhor possa trazer cura, refuá, para aqueles que estão com problemas físicos e problemas espirituais, que estão doentes, aqueles que estão passando por necessidades materiais, financeiras, aqueles que estão passando por problemas familiares, problemas com seus cônjuges, que não entendem o que está acontecendo nesta busca, que estão passando por problemas com seus filhos, devido à rebeldia, devido à falta de honra, aqueles que estão passando, filhos que passam por problemas com seus pais que não os entendem também. Nós pedimos, Pai querido, por favor, problemas no trabalho, aflições no trabalho, problemas na escola, aflições na escola, problemas familiares. Queremos, Pai, que o Senhor, e pedimos humildemente, que a tua misericórdia seja estendida a todos esses amados irmãos. E que a tua misericórdia, ela seja
e esteja hoje sobre as nossas vidas. Prepara-nos para o Shabat, prepara-nos para que possamos cumprir o teu quarto mandamento da melhor maneira possível. Que haja bênçãos entre nós, que não haja divergências por haver modos diferentes de pensamento, que haja sempre shalom em nosso meio para que possamos honrar ao teu nome. Louvai ao Senhor, louvai a Adonai, vós, todos os gentios, louvai a todos os povos, porque é muito grande a sua resta, da sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Eterno, a sua fidelidade subsiste para sempre. Hallelujah, Hakadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. Por isso, bendito seja Yahweh, bendito seja o Eterno de todas as nações. Shalom, meus queridos, muito obrigado. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach.